Olá, você está assistindo a uma aula de História da Amazônia. Eu sou o professor Rogério Link e hoje vamos aprender sobre o processo de expansão portuguesa na Amazônia, mais especificamente sobre o que hoje chamamos de Rio Solimões e seus principais afluentes. Queremos fazer isso a partir de um texto de Günther Krömer, Cuchuara, o Purus dos Indígenas. Cromer foi um padre missionário da Igreja Católica, vinculado ao Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que trabalhou durante muito tempo na região do Rio Purus. Vamos lá? Bom, primeiro é preciso situar quem está assistindo, né? A região que a gente está falando. Esse aqui é o Rio Solimões, tá? Manaus aqui, então o Rio Madeira aqui, o Rio Purus aqui e o Rio Juruá aqui. São os três principais afluentes do Rio Amazonas nessa região aqui, tá? Lembrando que o Rio Amazonas ele é chamado Amazonas a partir do encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Só para situar, então nós estamos falando, quando a gente está falando do Rio Purus, ou como o Cromer fala, Cuchuara, que é um dos primeiros nomes então dado ao Rio Purus, né, pelos indígenas da região, como eles os chamavam, é este daqui, tá? Pelo Tratado de Tordesilhas, a região toda da Amazônia pertenceria ao reino da Espanha, né? Pertenceria à Espanha. Então, obviamente, foram os espanhóis os primeiros a explorar essa região. O primeiro relato que a gente tem é de Gaspar de Carvajal, dominicano que morava em Quito e participou da expedição de Francisco de Orellana em 1542, na qual Orellana vai abandonar a expedição maior de Gonçalo Pizarro, que era a expedição, né? Ele vai abandonar essa expedição e seguir com o barco mais abaixo, né? E fazer uma expedição própria. A expedição de Orellana contava com 50 soldados e 2 frades. E é dessa expedição que a gente vai ter os primeiros relatos de Carvajal, né, contando, narrando como foi essa descida e falando das grandes populações, dos indígenas que eles encontravam, das cidades, né, que encontravam, e também das Amazonas, que depois vai dar o nome ao rio, né, Rio Amazonas e a região também. E nessas descrições de Carvajal, um importante povo que eles encontram são os Omágua. E o Carvajal vai situar os Omáguas aí perto do rio Purus, da embocadura do rio Purus. E ele vai dizer que esses índios então possuíam muito ouro e prata. Cromer diz o seguinte: os Omágua eram famosos pela destreza em navegar pelo grande rio e por isso foram chamados de Fenícios das Américas. Usavam o látex do ficus da Evéia, que denominavam caucho. Aqui, na verdade, a gente tem que fazer um parênteses, né? Alguns historiadores dizem que não eram os omáguas que falavam caucho, os omáguas falavam Evéia, daí Evéia, tá? Fabricando objetos de uso. Então, vários tipos de objetos eles fabricavam com isso, garrafas, bolas, né? Botas, um monte de coisa. E tinha o apelido de cambeba ou cabeça chata, porque eles achatavam a cabeça, né? Alongando a cabeça. Então, que comprimiam nos recém-nascidos por meio de 2 tábuas de madeira, prática que durava todo o período da primeira infância. E isso é muito comum, era muito comum entre os povos indígenas dos Andes também, na qual a elite indígena fazia isso, e na Amazônia, de uma forma geral, vários povos faziam. Aqui em Rondônia, a gente também vai ter alguns povos que praticavam esse tipo de alongamento da cabeça. O grande expansionismo português sobre a Amazônia vai ser atribuído a Pedro Teixeira.
durante o período ainda da unificação ibérica. Então, a posse do Rio Solimões foi feita pela expedição de Pedro Teixeira em 1639, do qual a gente tem um relato de Cristóvão de Acunha, né, que fez a crônica da viagem dessa de Teixeira. A expedição teria sido motivada pela descida de 2 frades desde o Rio do Ouro até o Pará. Jacome Raimundo de Noronha encarregou Pedro Teixeira para uma visita ao vice-rei do Peru, aproveitando da União Ibérica, né? Então fizeram essa proposta de fazer uma visita. Foram mais de 2.500 pessoas, mais de 1.000 eram indígenas. E os companheiros de Pedro Teixeira resgataram o ouro na região do Rio Purus, ali dos Cuxiuara, dos indígenas que ficavam ali na região da boca do Purus. Mas o motivo verdadeiro da viagem é o reconhecimento do rio para a expansão portuguesa. E Teixeira então tomou posse da aldeia do Ouro, como era falado, em agosto de 1639. Ele vai colocar marcos delimitando a fronteira. Outro importante relato que a gente tem sobre na região do Rio Purus é do padre Samuel Fritz, que era um padre do lado espanhol, né? Então, existia 2 frentes de expansão sobre a Amazônia, né? Uma que via desde baixo pelos portugueses e uma que descia os afluentes do rio Amazonas, né? Desde Quito, desde o Peru, ia descendo em direção ao curso principal do rio. E a gente vai ter um relato então de Samuel Fritz de 1689, quando ele vai descer até Belém do Pará. E ele, nesse relato, ele vai encontrar portugueses residindo ali na embocadura do rio Purus já. Ele vai dizer isso, então já tem português naquela região, residindo ali e comercializando com os indígenas. Ele, naturalmente, ele vai ser preso quando chega em Belém, né? Vai ser preso, vai ser interrogado, né? E ele vai ser escoltado, então, para fora, né? Do território português. Ele vai ser intimado a deixar o território dos Omagua, porque, segundo a posse desde Pedro Teixeira, esse território pertenceria aos portugueses. Em 1696, o Fritz já tinha tentado, então, resgatar os indígenas Cuxiuara para a sua missão. O alvará de 1708 recomendava a expulsão de todos os indígenas da região e foi executado em 1709. Nessa época, o padre Sena, com apoio de Quito, retomou a missão e prendeu os carmelitas que estavam ali, que essa era a área de missão dos carmelitas, que tinham a jurisdição então desde 1693. E a tropa de resgate do sargento-mor José Antunes de Fonseca vai prender os jesuítas que estavam ali, fazendo a missão recuar até o Javari. Então essa região era uma região de disputa, né, entre as coroas agora já separadas, né, as coroas de Portugal e da Espanha. O Cromer diz sobre o Fritz, né, Padre Fritz desceu da redução de São Joaquim à aldeia principal dos Jurimágua, no final de janeiro de 1689, a fim de escapar da inundação periódica do rio naquela época do ano. Aí deu-se o princípio de sua famosa descida ao Pará, a qual é relatada em seu diário. Natural da Boêmia, Alemanha, iniciou seu apostolado entre os Omagua, que tinham solicitado ao superior das missões que lhes fosse dado um padre para doutriná-los e protegê-los das frequentes incursões praticadas pelos portugueses com o objetivo de capturá-los. As missões onde trabalhava estendiam-se desde um pouco abaixo do Napo até a barra do Rio Negro. Só dos Omaguas havia 28 aldeias, além de outras nações indígenas, como os Jurimágua, Aissuaré e Ibonama. Missionário a serviço da coroa castelhana, aborreceu-lhe o expansionismo do Portugal colonial.
Em 1689 foi preso, permanecendo 22 meses em Belém, onde não cessou de reclamar o reconhecimento dos direitos de Castela sobre os territórios onde estavam situadas suas missões. Recusou a validez da cédula de audiência de Quito, que concedeu a Pedro Teixeira a posse da Aldeia do Ouro, posse essa que jamais seria confirmada pelo rei Filipe IV. Então, essa disputa missionária, entre os padres católicos e os padres portugueses na região, a disputa pelo território, a gente sabe, portanto, vai configurar o Rio Solimões todo, vai acabar sendo reconhecido, né, pelo Tratado de Madrid como território português. E a gente tem um mapa muito detalhado do Rio Amazonas, né, todo o Rio Amazonas. E a gente tem também, então, o Rio Purus por aqui, né? Esse seria o Rio Purus por aqui assim. Então, o Samuel Fritz elaborou, esse é o primeiro grande mapa da região, elaborada por Samuel Fritz. Quem tem interesse pode buscar ele na internet, ele está disponível, vocês podem ampliar e visualizar. Ele é uma fonte, é um dado, fonte histórica hoje para a gente, tá? Uma vez tomada posse do país dos Omáguas, a coroa portuguesa logo tentou substituir os jesuítas espanhóis pelos carmelitas portugueses. De agora em diante, será suficientemente conhecida a situação dos índios. A 28 de janeiro de 1693, o rei mandou o regimento para os capitães ouvidores dos rios das Amazonas, ordenando um levantamento completo da realidade indígena, número de aldeias e nativos, posições geográficas, nome dos chefes e número de guerreiros disponíveis. Mas por um regimento para os capitães ouvidores dos rios das Amazonas, numa época em que os religiosos gozavam do pleno controle sobre os índios, conferido pelo Regimento das Missões em 1686, sem dúvida nenhuma, o regimento queria reforçar a ação paralela dos leigos, representando sobretudo os interesses dos colonos, que se achavam em plena atividade de expansão e, portanto, aspirando a um certo controle sobre os religiosos. Com poucos capitães ouvidores na região, os padres carmelitas estabeleceram 7 missões na região. Seriam elas Santa Teresa de Tefé, hoje a cidade de Tefé, né? Santana do Coari, então a gente vai ter também Coari hoje. Nossa Senhora do Guadalupe de Meneroá, então, também, se não me engano, vai ter uma cidadezinha chamada Meneroá. Paraguari, Turuquatuba, São Paulo dos Cambeba e São Pedro. Nenhuma dessas foi no Rio Purus. Com o sucesso das missões, os colonos que disputavam o espaço ficavam furiosos, acusando os religiosos de traduzirem o evangelho na gíria. Então há um conflito entre os colonos, que queriam a mão de obra indígena, e os religiosos, que tinham direito sobre os povos indígenas, a catequese dos povos indígenas. E eles vão criar acusações, porque os religiosos não estariam facilitando o acesso dessa mão de obra. Há uma disputa de interesse, portanto, né? O Rio Purus era rico nessa época em pescado, quelônios, cacau, salsa-parrilha e copaíba. Embora eles não adentrassem muito o Rio Purus, né? Mas era uma fonte de riqueza importante aí, a embocadura, né? Alguns quilômetros da boca para cima do Rio Purus. O interesse dos colonos sobre a mão de obra provocava também as constantes expedições de resgate e de guerra justa. As expedições de resgate eram aquelas expedições que supostamente os portugueses resgatariam prisioneiros
indígenas que seriam de outra forma canibalizados. Mas a gente sabe, né, que isso só no início era assim. Posteriormente, logo, né, do contato, os indígenas, vários povos indígenas se engajaram como aliados dos portugueses no apresamento de outros povos, né, para vendê-los, para comercializá-los com os portugueses. Quando faltava muita mão de obra, então se atiçava também as guerras justas, famosas guerras justas. Todos aqueles grupos que poderia provocar um impedimento ao avanço português, né, poderiam ser atiçados, né, para fomentar uma guerra justa na qual eles poderiam ser aprisionados e escravizados. Diz Cromer, em 1664 aconteceu a terrível carnificina no rio Urubu, sob o comando de Pedro da Costa Favela, morrendo ali 700 índios. Outros 400 foram escravizados e muitas aldeias incendiadas. Em 1708, Pedro da Costa Royal guerreou contra os índios do Matumã, e em 1716, João de Barros Guerra iniciou o extermínio dos Torá no Rio Madeira. Em 1722, Tomás Teixeira subiu o Rio Negro à frente de uma tropa de resgate. Em 1724, deu-se a investida de Ajuricaba no Rio Negro contra as tropas de resgate de Samuel Braga. Desde então, os índios Manaus, sob o comando do Tuxá Ajuricaba e aliados a outras nações do Vale do Rio Negro, tentaram impedir o avanço dos portugueses, atacando acampamentos, tropas e mesmo aldeias de índios inimigos. Um regimento de tropas de guerra e resgate no Rio Negro, de 1726, legitimava as guerras. Esse regimento era justificado na ideologia do sistema colonial, fundamentada principalmente na religião católica, que tinha desenvolvido conceitos religiosos que legitimavam teorias como a da guerra justa, sobretudo durante a conquista da África. Os portugueses precisavam apenas trocar a figura do fiel muçulmano pelo índio para justificar resgates, guerra e escravização dos nativos. Tal genocídio era idêntico à guerra justa e santa. Mas, na realidade, o objetivo imediato do sistema colonial contra a Juricaba e os Maia Pena era a exploração do Rio Negro por tropas de resgate para capturar a mão de obra escrava. Em meados do século XVIII, os portugueses vão conseguir assinar o Tratado de Madrid, no ano de 1750, com a Espanha, no qual a Espanha reconhecia o direito dos portugueses sobre o território da Amazônia, né? Sobre essa região que a gente está falando. No ano seguinte, foi criado então o Estado do Grão-Pará e Maranhão, né? Também nesse auge foi a expulsão dos jesuítas também, né? Só que a expulsão dos jesuítas não vai afetar essa parte do território que a gente está falando, porque ela é mais abaixo, ela é do Rio Amazonas, na margem direita do Rio Amazonas. O local de atuação dos jesuítas vinculados à coroa portuguesa, a região de atuação, era a região do lado direito do Rio Amazonas. Pegava desde então todo o Rio Madeira, né, em direção a leste, né, na margem direita do Rio Amazonas. Essa década também vai marcar o fim do monopólio dos religiosos sobre a mão de obra indígena. Vai ser o que a gente conhece como Diretório dos Índios, que foi decretado em 1757. Vai passar a administração dos indígenas, vai passar diretamente pelos leigos, né? Então os indígenas não vão estar sob o controle mais dos missionários. Vai ter também a criação da Companhia do Comércio e Navegação, em 1755, que funcionou até 1778.
né, essa companhia ela vai introduzir mais de 25.365, não, total de escravos, no caso aqui, né, escravizados africanos. Dante lembra que a maioria desses escravizados, eles não ficaram na região da Amazônia, mas eles foram para a região do Mato Grosso, né, das minas ali que tinha de ouro. Então passava direto, subia o rio Amazonas e ia para aquela região ali. Do rio Purus e os demais afluentes desse período, né, como o Juruá, os dois principais afluentes aí, além do Madeira, que não é do rio Solimões, mas é do rio Amazonas, o rio Purus ele vai ficar numa situação isolada junto com o Juruá. Não vai ter penetração, né? Porque não havia um risco imediato de invasão, não tinha ninguém descendo, não tinha fronteira, né? Ele não alcançava grandes longitudes, né? Não iria até os contrafortes andinos no sentido navegável, né? Então não havia perigo. Por essa situação também foi a última região de expansão do território brasileiro, né? Ele só vai ser começar a ser explorado e ter gente residindo fixamente na região a partir da economia da borracha no final do século XIX. Vamos ler o que o Cromer diz nessa citação aqui. As invasões de estrangeiros no Rio Negro, no Rio Branco, no Rio Madeira e no Alto Solimões fizeram com que D. José I atendesse às ponderações do governador e capitão-geral Francisco Xavier de Mendonça Furtado. A 3 de março de 1755, criou a capitania de São José do Rio Negro, objetivando a proteção dos confins ocidentais do Grão-Pará. A aldeia de Mariuá foi transformada em Vila Barcelos e a partir de 1757 ficou sede da nova capitania. O novo governo foi assumido pelo coronel Joaquim de Melo Póvoa, que logo se pôs a organizar a nova capital. Para o sustento da crescente população, eram necessárias muitas carnes e gordura. O rio Purus, abundante em peixe e tartaruga, era percorrido até 200 léguas, tornando-se o maior fornecedor de carne, gordura e de óleo de bicho de casco, né, que são as tartarugas, os quelônios, para a iluminação da capital. Pesqueiros eram constantemente mantidos nessa área. Entre 1780 e 1785, entraram nos currais de Barcelos cerca de 53.068 quelônios, segundo estatísticas da época. Da região do Purus, extraíam-se também salsa-parrilha e óleo de copaíba. Segundo informações do padre José Monteiro de Noronha, vigário-geral da capitania de São José do Rio Negro, para tais empresas precisava-se de um batalhão de mão de obra indígena. Uma dessas empresas era o pesqueiro Caldeirão, instalado na área do rio Purus, que sustentava a tropa militar guarnecedora da nova capital de Barcelos. Desde então, os índios Mura, que ainda viviam no interior do rio Purus e Madeira, seriam acuados pela nova frente econômica, provocando uma guerra terrível até sua definitiva redução. Na época do verão, os fabricantes de manteiga subiam o Purus mais de 400 dias de viagem, a fim de fabricar manteiga de tartaruga ou transportar os quelônios para os currais de Barcelos. Com a administração política direta dos portugueses sobre a região, criando a capitania de São José do Rio Negro, em 1755, como a gente viu no slide passado, vai ser muito importante agora, né, nesse contexto do Tratado de Madrid, de justamente trazer os indígenas como mão de obra. Então vai haver uma mudança na visão de mundo, vai começar a haver uma mudança na visão de mundo. Os indígenas eles vão
ser incorporados, passar a ser incorporados como vassalos diretos com o diretório dos índios do rei de Portugal. Né? Então eles vão ter os mesmos direitos. Né? Embora isso é um debate para uma outra aula, porque ele cabe críticas fortes a isso, né? Mas o interessante é que para manter o território é preciso ter súditos. Né? E para ter súditos, portanto, quem que vai trazer portugueses para cá? Portugueses são muito poucos. Então, a estratégia do Reino de Portugal é transformar os indígenas em súditos plenos, né? Não só aqui na América, mas também na Ásia, na África, né? Vai ser uma mesma estratégia que eles vão estar utilizando. Tá? E para isso também agora vão ser abandonadas as tropas de resgate. Né? Há uma mudança agora. Agora vão ser as tropas de descimento, né? De convencimento desses indígenas para ocupar as regiões. Paralelo a isso, também vai começar agora, principalmente entre os viajantes europeus que passam aqui, uma mudança de olhar sobre os povos indígenas. Né? Agora já vai entrar um pessimismo sobre os indígenas. É um pensamento anti-indígena. Os europeus começam, né, a ver os indígenas como decadentes, as vilas pobres. Né? Então eles vão começar a narrar, vai começar a entrar numa narrativa no final do século XVIII, né? E depois do século XIX isso vai se aprofundar mais, né? De que os indígenas vão desaparecer, estão fadados a desaparecer mesmo. Eles seriam uma raça decadente, né? Que será engolida, né? Pelos europeus, né? Que seria a raça mais produtiva, engenhosa, que vai predominando, né? Epidemias vão causar muitas mortes. Né? Em 1743, uma epidemia matou cerca de 20 mil índios domesticados, como se dizia na época. Um ofício do governador Francisco Pedro Teixeira fala em 40 mil ao todos. E, claro, somado a essas epidemias, mortes, constante despovoamento, dava a impressão que realmente os indígenas iriam desaparecer, que eles estavam fadados ao desaparecimento mesmo, né? Para que a cultura melhor europeia pudesse dominar a região. Então essa mudança de visão de mundo está acontecendo aqui na segunda metade do século XVIII. Cromwell vai dar uma ênfase na resistência que os muras deram ao projeto colonial português na região. Né? As tentativas de redução deles vão barrar nessa resistência. Então, a terra mura seria essa terra do bar, que é o rio Purus, né? O rio para cá, estou mostrando aqui, é o rio Purus, né? Então, toda essa região alagadiça, que tem aqui os lagos, né? E o rio Madeira para cá, né? Então, essa região toda aqui, até o rio Madeira, né? A bacia do rio Madeira, é a região dos Mura. E eles, a partir disso, eles vão empregar uma grande resistência. Tudo, se você observar, aqui tem esses lagos, né? Tudo alagava. Então, na época da enchente, quando o rio sobe, se navega por dentro da floresta toda, né? E isso dava uma mobilidade muito grande para os muros. Em 1786, estenderam suas excursões para o Rio Negro. Então, eles vão subir o Rio Negro. Né? Essa resistência, a Guerra dos Mura, né? Ocupando, vai chegar ao Rio Negro. Vai ser instaurado os Autos da Devassa. Né? Os jesuítas vão acusá-lo aqui no Rio Madeira, né? Abrir uma acusação de que os muras estavam atacando, vão dizer que eles são os piratas e corsários, né? Corsário, na verdade, é uma tentativa de colocar todo mundo, né? O povo todo tem que ser reduzido, né? Então, qualquer tipo de ataque ao empreendimento colonial, qualquer tipo de indígena, ele é amplificado para ser colocado como um povo todo, né? Isso também porque estava no contexto justamente da falta de mão de obra. Então, é muito importante
a gente entender essas guerras justas que eram declaradas contra os povos indígenas como uma necessidade de a mão de obra do projeto colonial. Então se declara uma guerra justa e pode-se descer. Então se cria, né, essas guerras. A gente vai ter sobre os Muras um importante manuscrito, um importante poema, né, de Wilkins, que se chama Muraída, né? Foi escrito posteriormente, escrito em 1789 na vila de Ega, que é a atual cidade de Tefé, né? Depois da rendição, os Muras foram empregados no extermínio de outras nações, né? E isso a gente observa também no próprio texto do Muraída, né? Como os próprios indígenas que se renderam vão né, trabalhando para o projeto colonial português no processo seguinte. Para concluir, como exercício de revisão e ampliação do estudo, eu indico para vocês assistirem o documentário Cariuacatu, a Grande Expedição de Pedro Teixeira. Está nesse link aqui e também na descrição do vídeo abaixo. Cariúa significa não indígena, né, na língua geral amazônica, no Inhangatu, ok? Então, um grande não indígena. É isso aí. Vamos lá. Bom estudo.